pessoal? Pronto, agora sim. Bom, André, obrigado pelo convite, participar do evento. Eu tive outros 2 eventos recentemente e o pessoal me colocou na agenda para as 2 da tarde. E aí eu falei, pô, sacanagem, né? Depois do almoço a galera voltar ali, tá no pique. Aí eu falei, bom, ou porque é bacana e vai servir para acordar a galera, ou porque é muito ruim, o pessoal está dormindo mesmo, não vai prestar atenção. E aí nesse aqui veio às 6h30 da tarde, então desafio aí para manter vocês acordados um pouquinho e trazer o case da XP. Não sei, daqui eu não consigo ver muito bem, não sei se todos conhecem a XP. E antes de eu falar, só queria trazer um vídeo institucional, ele é bem rapidinho, mas ele mostra um pouquinho também, deixa claro o quanto essa transformação está acontecendo na companhia. Ele reforça muito aí essa mudança, essa transformação digital que vem acontecendo em toda a empresa. Vamos lá. Ineficiência. Serviços ruins, modelos ultrapassados, taxas abusivas, desigualdade, oligopólio. A XP veio para quebrar tudo isso. Por muito tempo, o sistema financeiro no Brasil não olhou para quem mais importa: o cliente. Nós conseguimos mudar o que parecia impossível. Desde o dia 1, o foco no cliente e o inconformismo com o status quo sempre foram o motor da nossa jornada. Foi aí que nasceu o nosso propósito: transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Democracia. Investir é para todos. Acreditamos que educação é um dos pilares para grandes transformações. Foi por meio dela que demos os nossos primeiros passos, oferecendo cursos para 30 pessoas. E hoje, promovemos o maior evento de investimentos do mundo para mais de 30 mil pessoas. Identificamos nessa lacuna uma oportunidade para criar a melhor solução multicanal de investimentos do Brasil. Uma assessoria especializada, com relacionamento próximo, transparente e personalizado com os clientes. Zero. Enquanto os grandes bancos cobravam taxas cada vez mais altas para quem queria investir, nós fomos os primeiros a zerar todas elas. O resultado? Nossos números falam por nós. Mais de 1 milhão de clientes, marca top of mind de investimentos no Brasil, acima das marcas premium dos grandes bancos. NPS de 68, a maior pontuação do segmento. Qualidade de serviço e satisfação medida pelos próprios clientes. Disrupção. Nosso modelo é único, consistente, sustentável e escalável. Já são mais de 50 squads multifuncionais comprometidas em desenvolver de forma contínua e ágil inovações e soluções fundamentadas em dados, com foco total na experiência do usuário. Somos flexíveis, adaptáveis, aceleradores de progressos e transformações. Somos exatamente o que o sistema financeiro nunca foi. Fincamos a nossa bandeira no topo, atuando no modelo mais complexo do mercado financeiro. Mas somos obstinados, inconformados e sabemos que estamos só no começo de uma transformação sem precedentes. Tudo o que antes parecia impossível foi o combustível que nos trouxe até aqui e ainda vai nos levar muito longe. Legal. Me permita fazer uma contribuição adicional além do case da XP. Acho que esses eventos são bacanas para a gente ter bastante network, troca, enfim. Eu não vi ninguém falando sobre isso, eu tive contato com algumas pessoas, até para vocês se movimentarem um pouquinho aí. Quem tiver com o LinkedIn no jeito, abrir aquela funcionalidade com Bluetooth para buscar os contatos que a gente tem próximos da gente, ampliar aí a rede, fazer um pouquinho mais de network, acho que é bacana. Fica o convite para quem tiver interesse em ampliar os contatos aí. E aí, quando eu conversei com o André um pouquinho sobre o que trazer, eu tenho falado um pouco sobre agilidade, sobre o próprio mercado financeiro e a necessidade de transformação. E aí, por último, eu coloquei uma terceira opção, que era assim, o crescimento que a gente está tendo aqui. E falei, cara, é isso, as pessoas querem ver case. E, de fato, refletindo um pouquinho sobre o dia a dia na XP, a gente, às vezes, acaba passando por tanta coisa, não dá conta do crescimento, da evolução que a gente tem feito. E a gente tem recebido muitas visitas, muitas empresas, para conhecer um pouquinho sobre o nosso processo, sobre como é que a gente vem evoluindo a parte de tecnologia. E aí eu comecei a pensar, poxa, de fato, a gente tem um case interessante para levar. E muitas vezes nessas visitas, ou quando as pessoas nos procuram para falar um pouquinho sobre a transformação, sobre a empresa, as pessoas querem, ou as empresas, ou até consultorias para levar para clientes, falam muito, precisamos fazer a transformação. E por quê? Né? E eu coloco essa foto muito porque é o efeito manada. Tem gente que está querendo fazer a transformação, mas nem sabe o porquê. Né? Vê lá, puta, tem que colocar post-it, tem que fazer mudança, tem que ser digital. Mas, cara, o porquê? Né? Vamos entender um pouquinho. E aí, quando a gente fala de transformação digital, a transformação, ela sempre aconteceu. Né? Desde que o mundo é mundo, a gente se transforma. A diferença é que ela acontece cada vez mais rápido. Né? E por que acontece mais rápido? Porque a gente tem aí muito apoio da tecnologia. Então, seja com IoTs, com
robôs, cloud, enfim, machine learning. A gente tem uma série de tecnologias novas que permitem que as pessoas e as empresas se comportem, atuem, promovam coisas diferentes, né, e inovem cada vez mais rápido. O mercado, claro, se aproveita dessa tecnologia, lança novos produtos, evolui. Nós, como clientes, como pessoas tendo cada vez mais experiência e consumindo um pouquinho mais de tudo isso, queremos cada vez mais, e aí, a partir daí, surge um movimento de novas oportunidades, um universo muito de empreendedorismo, né? Afinal, muitos de nós queremos, às vezes, resolver problemas nossos, e aí acaba surgindo uma ideia, uma necessidade, aí, e aí é muitas vezes um business, né? E falando de business, esse é um pouquinho do cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? Falando aí no universo de startups. Então, toda essa tecnologia, toda essa transformação fomenta muito o empreendedorismo. Aí temos aí um número mais atualizado de empresas aí que estão surgindo no mercado, e aí, inclusive, no universo de unicórnios, que também são as grandes startups que a gente tem aí surgindo. Alguns dados bacanas também para levar para essa reflexão, né, do porquê transformar. Esse gráfico, eu gosto bastante de utilizar ele em alguns momentos. Ele é um gráfico da SP 500, são as 500 maiores empresas de valor de mercado. E aí ele mostra o tempo de vida dessas empresas dentro do ranking. Ou seja, na década de 50, as empresas permaneciam no ranking durante 60 anos. E a projeção para a próxima década é que elas vão permanecer 10 anos nesse ranking. Ou seja, as grandes estão permanecendo cada vez menos tempo como grandes. E se a gente olha nas 5 maiores em valor de ação, comparando aí de 2000 até agora, no começo desse ano, eu destaquei ali as amarelas, são as empresas de tecnologia. Ou seja, as grandes são tech. Mesmo que você não trabalhe, não seja inicialmente uma empresa de tecnologia, a Clara até falou de manhã aqui no painel mais cedo, que o Banco do Brasil, na verdade, é uma empresa de tecnologia. As empresas, elas precisam utilizar a tecnologia. E aí é um movimento que passa a tecnologia não ser só mais o meio, mas ela passa a ser o pilar estratégico para que as empresas possam evoluir, possam acelerar o seu crescimento. E aí, trazendo para o nosso mercado da XP, mercado financeiro, o Brasil ele é dominado pelos grandes bancos, né? 5 grandes bancos. Hoje dominam aí 95% dos principais produtos financeiros. Mas aí começaram a surgir os bancos digitais, né? E começaram um pouquinho a roubar essa fatia aí do mercado dos bancos. E, claro, o banco digital, com uma estrutura mais enxuta, com a tecnologia, internet, enfim, um poder de escala muito grande. E diferente das empresas pequenas do passado, né, alguém também comentou nos painéis aqui que trabalhava em startup, no tempo que startup não chamava startup, né? Então, as empresas pequenas não tinham condições de investir, de ter bons talentos, bons profissionais também para conseguir conduzir o negócio. E hoje, as empresas aí, como bancos digitais, conseguem ter aí uma estrutura, apesar de enxuta, muito bem capacitada e com infraestrutura suficiente para escalar e poder começar a cutucar um pouquinho o mercado. E aí, esse é o cenário que a gente tem hoje no mercado financeiro. Então, a gente tem aí algumas centenas de fintechs que estão, para cada necessidade de negócio, para cada oportunidade, para cada serviço, tem com certeza aí um pool de algumas dezenas de fintechs que estão competindo com os bancos tradicionais, com os bancos digitais e também com a XP, que é o nosso, que é a empresa onde eu estou hoje. E, além disso, tem novos players. Então, e players que não eram do mercado financeiro. Eu gosto de pegar o case da Yellow, né, acho que todos já devem conhecer a Yellow, e ela começou aí não mais do que 1 ano e meio atrás, com locação de bike, no modelo já inovador, que não dependia de deixar a bicicleta presa numa estação física. Então, você conseguia parar a bike e deixar em qualquer lugar. E eles criaram uma carteira para que você conseguisse fazer o pagamento do aluguel da sua bicicleta. Então, você, com o cartão de crédito, colocava ali um crédito nessa carteira e conseguia pagar o aluguel. Bacana. E aquele dinheiro ficava parado ali. Então, eles enxergaram a oportunidade de colocar algumas opções para você fazer o pagamento de algumas contas através dessa carteira que você tem dentro da Yellow. Bacana. Então, era uma startup de locação de bike, agora você consegue fazer pagamento de conta. E qual é a chance de repente, de amanhã, a Yellow falar assim, poxa, eu tenho o dinheiro do cliente parado aqui nessa carteira. Por que eu não posso aplicar, investir esse dinheiro de alguma forma e dar alguma rentabilidade para eles? Então, quer dizer, a Yellow pode ser amanhã a concorrente da XP. Então, a gente fica muito querendo olhar a concorrência, como é que a gente vai se comportar, e a gente não sabe. Assim, outros players de outros negócios, de outros segmentos, podem surgir com essa evolução, com a velocidade da transformação, e mudar completamente o cenário que a gente tem de mercado.
Então, não dá para a gente tentar adivinhar quem está por vir, o que a gente tem que é começar a puxar para acelerar e estar sempre à frente de qualquer mudança que a gente chegue de mercado, que a gente seja, na verdade, a empresa que vai movimentar, de fato, o mercado. E aí, quando a gente pega algumas referências de mercado, só reforçam essa importância da gente evoluir e acompanhar toda essa evolução. Bom, o que nós fizemos na XP? Entrando aqui mais no nosso case. Até 2017, a XP era como, enfim, normalmente as empresas veem aí a área de tecnologia, né? Até esses dias atrás a gente teve aí o Dia do Profissional de TI, e é aquela área de tecnologia tiradora de pedido, né? Então, é o famoso, né, fritar pastel aí, né? Quer pastel do que hoje? E tinha uma estrutura de 41 colaboradores em tecnologia, que já não era o suficiente para dar vazão para toda a necessidade que a empresa, naquele momento, já tinha. E, por mais que era uma empresa, a XP sempre teve uma cultura muito acelerada, mas ela ainda tinha todo aquele processo de documentação, tinha todos aqueles silos e a necessidade de você especificar, mandar para a TI, filas diferentes, apartadas, enfim, não tinha ali um processo ágil de desenvolvimento. Bom, o Glenn Benchimol, nosso CEO, ele é um cara, enfim, acho que alguns de vocês devem acompanhar, ele está cada vez mais influenciador digital aí e compartilha bastante coisa na internet. Um cara muito visionário e tinha muita reflexão do sentido de, poxa, tudo que a gente fez, o que trouxe a gente até aqui, não sei se vai ser aquilo que vai levar a gente para onde a gente quer chegar. E a gente tem um desafio muito grande, a gente quer crescer muito, a gente tem um mar de oportunidade, né? Como eu comentei, 95% do mercado ainda para tirar dos bancos, e a gente precisa fazer isso de uma forma mais escalada, mais organizada. E aí, essa foto representa um pouquinho dentro desse processo. Ele com alguns executivos começaram então a estudar. Está ali o Felipe Trindade junto na foto, o mais da esquerda ali de blusa preta, hoje ele é o head de engenharia de software. E ele falou, poxa, acho que a gente tem oportunidade de evoluir sim, em alguns processos, e começou a trazer um pouco da importância e do quanto a gente podia utilizar a tecnologia de uma forma melhor. E o Guilherme, estudando também bastante sobre isso, fizeram aí algumas visitas, foram para o Vale do Silício, fizeram formação na Singularity, e tem um livro que marcou bastante, que é o de Organizações Exponenciais, que ele leu, e aí ele recomendou que todos os executivos da empresa lessem, e ele falou, cara, é esse caminho que a gente tem que seguir se a gente quer chegar onde a gente imagina que é possível de chegar. Até então, a tecnologia vinha crescendo, mas num ritmo só para suportar ali a vazão do que a gente tinha, mas então identificamos a oportunidade de trabalhar com uma estrutura mais ágil, mais organizada e empoderando cada vez mais tecnologia. Então, começamos aí em janeiro de 2018 com 2 times falando de agilidade, e aí, para isso, a gente já vinha numa estrutura que estávamos aí perto de 100 colaboradores. Eram só 2 times ágeis, o restante da TI trabalhava ainda no modelo tradicional. É claro que, falando de XP, o tradicional era um ritmo acelerado, mas ainda muito apartado. Só que nesse ritmo de velocidade, a gente começou a dar resultado com esses times. A gente começou a provocar e trazer, junto com a agilidade, o empoderamento de tecnologia, soluções que estavam conseguindo ajudar o negócio a alcançar os resultados. E a gente conseguiu acelerar muito o resultado de negócio com isso. E aí, vamos então investir, que esse negócio tal de agilidade, de squad, enfim, esse negócio parece que é bacana, vamos começar então a acelerar e investir mais nisso. Até então, ninguém queria trabalhar na tecnologia da XP, né? XP é mercado financeiro, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o condomínio onde nós ficamos, em São Paulo, no mesmo condomínio a gente tem a sede do Uber, a gente tem Microsoft, a gente está a poucas quadras do Google. Então, por que um cara de tecnologia vai querer, ao invés de ir para uma empresa dessa, ir lá para a XP? Quem é a XP, né, para a tecnologia? Então, a gente começou a investir mais forte em atrair talentos para a tecnologia. Aceleramos muito. Então, no decorrer de 2018, a gente saiu de 2 times que a gente pilotou e começou a dar resultado, a gente chegou em 40 times ágeis. Essa foto representa aí um dos nossos encontros de tecnologia, isso foi no começo desse ano, quando a gente já estava ali em cerca de 300 colaboradores. Em 2 turmas, a gente conseguia dar o recado, a gente conseguia falar, e esse especificamente que foi em janeiro, nós falamos dos resultados de 2018, as principais entregas, e o que estava por vir para 2019, começar já a alinhar o planejamento desse ano.
A gente precisou dividir em 2 turmas para esse auditório, que não comportavam 300 pessoas, mas comportavam ali 100 e poucas pessoas dentro do auditório. E aí, essa é uma fotinho que foi da inauguração do nosso espaço novo no escritório, onde a gente ampliou mais a capacidade para a tecnologia. E aí a gente já estava num patamar de 400 pessoas, e aí sim com uma estrutura já rodando 100%, aí com times ágeis, inclusive infraestrutura e tudo mais. Eu vou passar um videozinho rápido, que ele vai mostrar agora mais recente, a gente falando agora de setembro, agora, mês passado. Impressionado com a transformação que a tecnologia fez na empresa. A tecnologia da XP, eu diria que ela é uma das melhores do Brasil. A missão de vocês é ela ter uma responsabilidade única e essa transformação que a gente vem fazendo no Brasil, ela só está começando. A tecnologia realmente é o motor de transformação do grupo. Agora é a entrega do Awards, o Oscar da tecnologia. A gente tem B2C, B2B, a gente tem Private, a gente tem o mundo digital, a gente tem diversas marcas, XP, Clear, Rico, Infomoney, XP Educação. E o que está no meio disso tudo, né? O que conecta isso tudo? São vocês, é a tecnologia. O que conecta todo esse mundo, toda a XP, é tecnologia. Boa, galera, parabéns aí pelo trabalho em equipe. A gente está super confiante com o futuro e vocês são o coração da empresa. Se a gente quer ajudar as pessoas a investirem melhor, é através de vocês. Quis passar o vídeo só rapidinho antes. Agora, para a gente conseguir reunir mais de 500 pessoas que já tem no time de tecnologia, a gente precisa fazer isso. Então, a gente tem que fazer um encontro de tecnologia num espaço separado para conseguir reunir todo mundo para alinhar aí, os nossos desafios, comemorar um pouco os resultados que a gente teve. E hoje, a área de tecnologia da XP, ela já corresponde por 1/4 da empresa. Então, nós temos no grupo cerca de 2.000 colaboradores. Desses, mais de 500 já fazem parte do time de tecnologia. Eu passei rapidinho esse timeline de crescimento de pessoas, mas agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que nós fizemos ou como nós fizemos para conseguir crescer e o que a gente vem fazendo junto com os nossos times. Então, dentro da frente de transformação digital, quando eu entrei fazer parte do grupo, nós elegemos aí 4 grandes direcionadores ou pilares para trabalhar essa transformação digital. O primeiro deles é o framework. Então, para a gente conseguir escalar vários times trabalhando com agilidade, a gente tinha que ter um mínimo de metodologia, um mínimo de indicadores, e aí entra muito essa frente de framework. Então, a gente tem hoje times rodando com Kanban, Scrum, nós não somos prescritivos e travados, a gente adapta a realidade dos times, mas a gente define ali que entre esse espaço e esse, a gente tem que trabalhar aí com alguns steps, são algumas coisas que a gente não consegue, né, que são inegociáveis, mas a gente é muito flexível em relação a framework. E aí, alguns indicadores que a gente acompanha, tradicionais, quando a gente fala de agilidade, nada muito diferente. Acho que de tudo isso é o que dá trabalho, mas quando a gente fala de processo. Né, e aí, para essa estrutura, eu tenho um Agile Coach presente nas tribos, em cada uma dessas tribos, para conseguir trabalhar e desenvolver isso nos times.
O próximo pilar é quando a gente fala de estratégia. Então, imagine que para crescer tudo isso, numa empresa onde a tecnologia ainda era aquela área de TI, onde eu faço o pedido e espero aquilo que eu pedi ser entregue, como é que você começa a mudar e empoderar essa tecnologia? Então, entra muita importância de trazer a tecnologia para o jogo. Então, a tecnologia tem que entender de business, tem que saber quais são os indicadores de negócio, tem que saber qual é o desafio que os stakeholders precisam, que a empresa precisa buscar. Então, falando desse pilar de estratégia, até o ano passado, as metas de tecnologia eram todas de tecnologia. Então, a gente falava de disponibilidade de sistema, a gente falava de acurácia, a gente falava de performance sistêmica, mas a gente não falava de negócio dentro da tecnologia. Então, a gente começou a mudar esse processo. E aí, começamos a colocar um pouco de metaprojeto, começamos a evoluir para trazer os indicadores de negócio para a área de tecnologia. Então, durante todo o primeiro semestre de 2019, as metas de tecnologia eram praticamente as mesmas de negócio. Então, se eu tinha um time trabalhando para um produto de renda fixa, a meta desse time de renda fixa é o mesmo que a mesa de operações de renda fixa. Então, todo mundo passou a buscar o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí, com isso, você movimenta a tecnologia para que cada um queira e vá buscar cada vez mais conhecimento sobre negócio. Você coloca na mesa a discussão no mesmo nível com o negócio. Então, a hora de discutir a solução, não é mais faça isso que eu preciso. Poxa, a gente precisa alcançar isso de market share, isso de receita, isso de NPS, qual é o número que a gente precisa alcançar? E aí, o que a gente precisa fazer para conseguir alcançar esse resultado? E agora a gente vem trabalhando na linha de OKRs, já com a maior parte dos times trabalhando nesse formato também. Essa fotinha ela representa uma convenção de B2C, onde naquela imagem da tela ali, era um vídeo de um PO. Então, foi a primeira vez que a gente teve tecnologia participando presente e discutindo e trazendo soluções, propondo isso para negócio, né? Rolou até uma piadinha interna depois nos grupos de tecnologia, mas, enfim, foi um marco porque, de fato, a TI não era só mais a TI era a área de tecnologia, que era aí um pilar de estratégia bem relevante para a organização. Esse é o nosso trilhômetro, está desatualizado, enfim, a gente acompanha. A gente tem uma meta corporativa de bater aí 1 trilhão de custódia. E aí, o próprio time de tecnologia desenvolveu um trilhômetro e a gente fica com isso num televisor de 90 polegadas no escritório. Ou seja, a tecnologia está buscando alcançar o resultado mesmo de negócio. E aí, falando um pouquinho de cultura, né? Porque a gente fala dessa transformação, mas a gente está transformando pessoas. Eu resgatei esse slide, fiquei buscando essa semana. Esse slide foi quando eu cheguei na XP, no meu onboarding, meu primeiro dia de XP. E aí o time de gente de gestão apresentando ali a empresa, e aí primeiro mostraram o slide do dress code social. E aí foi muito engraçado, porque quando eu olhei na sala que eu estava, devia ter umas 30 pessoas mais ou menos comigo na sala, eu estava, né, do jeito que eu costumo ir, então não sei se calça jeans ou que fosse massagem, mas camisa por fora, tênis ou sapatênis, qualquer coisa assim. E aí que eu me dei conta que eu olhei na sala e estava todo mundo de social. Eu não tinha parado, me ligado nisso. Acho que, né, tanta informação nova ali numa empresa nova. E aí eu falei, pô, social, puta, ninguém me falou isso, né? Puta, acho que será que dá tempo de cancelar esse meu contrato aqui? E aí a pessoa que estava apresentando passou para o próximo slide e falou, olha, exceto tecnologia, porque tecnologia, e aí é outro slide que tem ali, que é o dress code informal. Eu falei, cara, mas como assim tem 2 dress codes? Nós estamos falando de 2 empresas diferentes, né? E era a realidade. A gente tinha, até meados do ano passado, nós tínhamos 2 dress codes. Ou seja, a gente tinha ali ainda um processo de criação de 2 culturas diferentes na empresa. Então, você andava pelas áreas de business, do setor financeiro, você tinha todo mundo de social, e aí você ia para a tecnologia e estava todo mundo à vontade. Só que esse cara de tecnologia tinha que participar de comitês, tinha que participar de reunião, da mesma forma que muitas vezes o negócio descia também e estava ali no espaço de tecnologia. E aí o que acontecia? Você não tinha todo mundo à vontade. Então, mesmo num espaço onde o dress code era informal como de tech, você tinha desenvolvedor trabalhando quase que de terno ali, cara. Então, como é que não existe isso? Não tem como fazer esse processo. Mas aí, lógico, eu fui entender que era um processo de transição ainda que a gente estava, e aí a gente passou a abrir isso para os colaboradores. Então, esse foi um comunicado que nós enviamos, falando, cara, o dress code agora ele é único, seja você de qual área for, a gente está falando que nós estamos numa mesma empresa, e a cultura ela tem que ser a mesma. E aí, vai da sua responsabilidade saber o que você tem para fazer no dia. Então, se você é de uma área do private, que tem que atender um cliente com uma alta carteira, então beleza, se aquele dia você tem que vir de terno, de social, vem. Se não precisa, cara, vem do jeito que você se sentir mais à vontade.
E essa foi uma mudança bem significativa, e com ela a gente trouxe, na verdade, todo o código XP, que foi um novo código aí de quase que de conduta, e com ele também a gente revisitou nossos valores. Então, nós tínhamos ali 7 valores e a gente reduziu para 3. E eles hoje são muito fortes, muito vividos dentro da empresa por todos, que é o sonho grande, a mente aberta e o espírito empreendedor. Então, a gente entendeu que com esses 3 valores, nós conseguíamos abranger tudo que a gente queria com nossos times, olhando onde cada um tivesse o seu ownership, cada um encarasse aquilo que está sob sua responsabilidade como sendo o seu negócio mesmo. O próprio Guilherme, ele está muito presente nas ações que a gente faz, ele mandou um e-mail para toda a empresa dizendo: seja um CEO daquilo que está sob a sua responsabilidade, né? O vídeo que a gente mostrou, que eu passei ali do encontro de tecnologia, mostra inclusive a participação dele e o quanto ele encabeça essa necessidade de mudança e o quanto a tecnologia de fato é importante para a empresa. E aí a gente vem trabalhando muito as ações de cultura em toda a organização. Normalmente começa na tecnologia, então muitas ações a gente inicia com o time tech, e isso naturalmente começa a expandir para a empresa. Então as áreas começam a nos procurar, ou começam a fazer aquilo que a gente começa ali num piloto, num embrião dentro do time mais de tecnologia. E aí começa de fato a extrapolar e fazer a transformação da empresa. Dentre as ações, e quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de agilidade, são pontos importantes que a gente precisa trabalhar com os times dentro da empresa. Então, quem já trabalha com ágil aqui sabe, a gente fala muito do foco do cliente, a entrega de valor, melhoria contínua, a colaboração e inovação. E é isso que a gente vem trabalhando com os times quando a gente fala dessa mudança de cultura. Então, seja através de capacitações, então a gente já rodou um volume grande de pessoas dentro da empresa, seja com pockets, para falar um pouco disso, treinamentos de 1 hora, a gente já rodou aí mais de 200 pessoas na empresa, seja da oficina de agilidade, onde a gente leva o ágil para negócio, e aí já rodou já 6 turmas, em média de 20 a 30 pessoas também por cada uma dessas turmas, seja no ambiente físico, que permita ter essa abertura e essa mudança dentro da organização. E aí, falando até de ambiente físico, quando a gente entra no foco do cliente, a XP sempre pensou muito no cliente, ela trabalhou num formato diferente, vem aquele termo bonito, mas disruptando de fato o mercado financeiro, mas a gente não trazia tanto o cliente para vivenciar isso. A gente muitas vezes pensava que, eu acho que eu sei o que o cliente quer, a gente tem pessoas aqui que conhecem de mercado e vamos fazer o que a gente acha que é isso. E a gente vem num processo cada vez mais de colocando o cliente dentro da própria empresa. Então, uma das fotos ali de baixo é o nosso laboratório de testes, então é uma sala espelho, a foto não dá para identificar muito bem isso, mas a gente tem todo dia cliente, ou cliente final, como alguns de vocês podem ser aqui, que tenham aí conta na XP, ou os nossos assessores, né, que são ali a ponta entre a XP e os clientes, onde a gente propõe testes de ideias que a gente tem, testando hipóteses, seja para a gente validar o que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem agendas diárias para conversar com o cliente e ele participar dessa tomada de decisão. Isso vai muito de encontro com o fato da gente empoderar os times para conseguir propor as soluções. Então, se a gente tem ainda alguma dúvida, sei lá, de algum stakeholder, alguém da empresa que vem ali, desenha e fala, não, né, a tela tem que ser assim, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Onde a gente vem nas áreas, a área sabe muito bem aquilo que ela quer, mas quando a gente leva numa sala de um teste desse e você coloca um cliente para ele dizer se é aquilo que ele quer ou não quer, você ganha toda a chancela para seguir com aquilo que o cliente está te apresentando ali como a melhor opção para ele. E a gente vem trabalhando muito processos de hackathon dentro da XP. Então, a gente tem o Lab Day, que a gente para os times e aí coloca alguns desafios para que o time proponham soluções, coisas diferentes. Exemplo de um resultado desse, e como a gente movimenta o business em cima disso, é a Líder, nossa rede social de investimento. Não sei se vocês conhecem, pois fiquem à vontade para baixar o nosso aplicativo. Ela surgiu através de um desafio desse, de um Lab Day. Então, o pessoal pensou, poxa, a gente podia pensar numa rede social para falar de investimento e tal. E, aquela ideia pareceu interessante. A partir dali, a gente criou um time. Hoje, ela é uma empresa com CNPJ apartado. E a gente já está com o aplicativo no ar. A gente já tem mais de 100 mil usuários dentro dessa rede social. E ela surgiu dentro dos times através de uma ideia a partir do pessoal interno mesmo. Um último pilar, que é o de marca empregadora. Então, imagine que para sair de 40 e chegar em 500, e naquele desafio de como é que eu trago o cara para a XP,
a gente veio movimentando a empresa dentro. Então, fomos trabalhando as questões de capacitação, de cultura, de ambiente físico, fomos trazendo esse discurso para a liderança, fomos descendo isso para os times todos, foi subindo muita coisa também dos times. É claro que quando você começa um processo de mudança, as pessoas gostam disso e aí acabam fomentando cada vez mais isso, mas eu precisava expor isso para o mercado. As pessoas precisavam saber que a XP tinha essa possibilidade de crescimento, tinha essa tecnologia para se trabalhar e seria um lugar interessante para pensar numa carreira. Então, aí começou um trabalho mesmo para atrair bons talentos, para a gente conseguir suprir essa velocidade de contratação que a gente precisava. No ano passado, para rampar mais rápido, a gente optou por utilizar aí algumas consultorias e até no formato de buddy shop. E, inclusive, fisicamente, a gente não tinha espaço físico para colocar todo mundo, e a gente acabou alugando ali alguns coworks para colocar. A gente chegou a ter 7 coworks. Então, vocês imaginem, terceiros, num processo, metodologias que eram novas dentro da empresa, fisicamente espalhados por escritórios ali pela região, eram próximos, mas não eram no mesmo espaço, e ainda não tinham relação tão próxima ainda com os stakeholders, afinal eram terceiros, enfim. E a gente viu que isso não estava certo, não estava dando... A gente conseguia, claro, ter resultado, mas a gente podia potencializar muito mais. Então, no segundo semestre do ano passado, nós passamos por um processo de internalização. Então, quem já estava através de consultoria, a gente trouxe para dentro do time e continuamos ampliando as vagas. E aí, cada vez mais nos posicionando dentro do universo de marca empregadora. Então, a XP tem a XP Investimentos, tem a Rico, tem Clear, Portal Infomoney, tem uma série de empresas que fazem parte do grupo. Mas ela tem uma área de tecnologia que está no meio de tudo isso. E aí nós criamos o nome Lab, até no sentido de fomentar cada vez mais a experimentação, o laboratório mesmo, testar mais a tolerância ao erro. E a gente vem se posicionando cada vez mais forte no mercado. Então, nós criamos aí perfis em todas as redes sociais, seja colocando Medium, Stack Overflow, entramos nas comunidades de Meetup, então criamos nosso Meetup externo, que é o X da questão, para trazer a comunidade para dentro de casa. E começamos a movimentar um pouco mais. Então, antes a gente abria uma vaga e não conseguia ter candidato suficiente, hoje a gente consegue ter bons candidatos e começam a vislumbrar a possibilidade de crescimento dentro do grupo. E aí, além disso, nós começamos a incentivar para que as pessoas de dentro também falassem isso, né? Até porque a gente sabe que quando tem uma indicação, quando é alguém que já vivencia a cultura da empresa, já está ali dentro, a chance dele conseguir trazer pessoas que consigam trabalhar dentro desse formato é muito maior. Então, no começo, eu falava muito com o time, enquanto a transformação estiver acontecendo através da gente, do nosso time, alguma coisa está errada, a gente não está transformando. A transformação só vai passar a acontecer quando as pessoas da empresa, das outras áreas, puxarem essas frentes. Então, nós incentivamos cada vez mais para que isso acontecesse de dentro para fora. Então, hoje, vários times já participam e palestram em eventos, levam para as comunidades. A gente já organizou diversos hackathons em eventos como o TDC, como a Expert, que é um evento que a XP organiza no mercado financeiro. E a gente vem se posicionando como lab mesmo, como não é uma empresa do grupo, mas é uma identidade, uma marca presente dentro da XP em toda a área de tecnologia. E agora, até é engraçado, porque se você pegar nosso Medium, a gente tem post todo dia, a gente tem que, às vezes, até dar uma segurada, porque a galera quer fazer evento demais, quer participar de tudo, e a gente tem que seguir um pouquinho, pelo menos, de planejamento ali, até por questões de orçamento, enfim. Mas, agora, as pessoas querem falar, querem participar e querem atuar, de fato, nessa transformação. Hoje, a gente tem uma comunidade de transformação onde tem pessoas, seja desenvolvedor, seja PO, designers, enfim, todos participando desse processo de transformação. E aí, nesse processo das pessoas participarem, entra um pouquinho o desafio de reter bons talentos, porque então a gente começa a divulgar, expor mais tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro da empresa, demonstrando interesse de pessoas para participar, fazer parte do grupo, mas aí depois que entra? Então, um processo todo para que essas pessoas queiram continuar na XP. E aí entra uma série de ações. Então, a gente faz muita coisa de evento para a comunidade externa, para se posicionar, mas a gente faz muita coisa interna também. Então, o próprio Lab Day como um desafio, a gente vem fazendo agendas para isso, que é o nosso hacka aí interno.
a gente tem um meetup interno, que é muito mais no sentido de troca de conhecimento entre as pessoas e também para que haja uma integração, afinal a gente está falando de 500 pessoas, nem todo mundo se conhece, então são momentos que a gente tem para que essas pessoas passem a se conhecer, trocar experiência e até colaborar no dia a dia, que é importante. E celebrações. Então, a gente comemorar os resultados que a gente alcança, validar a importância do que o time fez em relação ao resultado de negócio, né? Então, começamos aí, fizemos a primeira chopada dentro da XP, mas que até então a política de compras não permitia reembolso, a política de RH não queria que a gente fornecesse bebida alcoólica para o cara não se acidentar ali e depois a empresa ser responsabilizada. E aí eu propus, falei, mas e se a gente fizer uma vaquinha e a galera pagar? Eu não preciso pedir reembolso disso e é a gente como colaborador que está fazendo. Se alguém, enfim, se estrupicar aí, a responsabilidade é de cada um e a gente combina o jogo com a galera, pode ser. Aí a gente acabou quebrando essas duas políticas que a gente tinha dentro da empresa. E aí eu nunca vi chover R$15 tão fácil na minha mesa. É todo mundo jogando R$15, que era o valor para a gente poder trazer chopp. Então, foi um movimento muito legal. O Guilherme esteve lá com a gente tomando esse chopp e ele não pagou os R$15. E, a partir daí, agora, a gente reviu a política da empresa. É possível, sim, pedir reembolso de bebida alcoólica. O RH liberou em algumas exceções. Inclusive, o próprio diretor de RH colocou uma cervejeira no andar deles ali também para poder colocar cerveja. Então, são algumas barreiras que a gente vai quebrando, mas que esse movimento, com a participação de todos, ele começa a fazer cada vez mais sentido e ter cada vez mais apoio. E aí as pessoas começam a ver um horizonte de, poxa, tá legal aqui na XP, então eu estou numa empresa que tem possibilidade de crescimento, porque, afinal, se eu estou crescendo nesse ritmo, eu tenho posições de desenvolvedor, eu tenho posições de tech lead, eu tenho posições de PO, eu começo a criar estruturas de arquitetura, então eu começo a crescer e vai gerando aí oportunidade de carreira para quem pensa, puta, eu quero, de fato, deslanchar numa carreira. Eu falo de tecnologias, onde eu posso utilizar cada vez mais e novas tecnologias, então, putz, eu vou conseguir aprender cada vez mais. Eu crio um ambiente onde todo mundo começa a ter mais integração, interação entre si e colaboração. Eu consigo conhecer mais de produto financeiro, conheço de business, não sou só um cara só tech, então começo também a enxergar outras oportunidades. E aí a gente fica num ambiente mais interessante, mais estimulante para que todos queiram fazer parte de tudo isso. Eu tenho um vídeo rápido, prometo que é o último. Esse é bem rapidinho, é legal só para mostrar um pouquinho do nosso espaço, para vocês verem como é que a gente está lá de estrutura. Eu aceitei esse desafio de construir o time de tecnologia, de liderar essa transformação digital que a gente está fazendo aqui na XP. 1 ano e meio atrás a gente tinha 100 desenvolvedores, hoje são mais de 500, a gente tinha 0 squads, hoje são mais de 50 squads. O mundo de tecnologia, o mundo de squads, a gente agrupa essas squads em tribos e as squads elas são realmente times multidisciplinares. Então a gente tem pessoas de negócio, a gente tem pessoas de design, a gente tem pessoas de dados, a gente tem desenvolvedores, obviamente. Então é um crescimento enorme que a gente teve, um investimento enorme em tecnologia. Isso mostra bastante a transformação que a gente vem fazendo aqui, não só uma transformação em número de pessoas ou em organização, mas realmente uma transformação cultural, uma transformação de mindset. Boa. E aí um pouquinho de como é que a gente está organizado hoje. Então, nós temos 8 tribos, são 52 times de squads e mais 14 chapters cross que suportam essa galera. Entrando um pouquinho no detalhe, então para mostrar para vocês, então ali a gente tem, nas verticais, são as tribos que nós temos. Dentro dessas tribos a gente tem o papel do CPO, então o Chief Product Owner, pareando ele um gerente de desenvolvimento. Abaixo dessa estrutura são os squads naquele formato mais tradicional, então com PO, Tech Lead, designers e o time de desenvolvimento. E esses são os chapters que a gente tem apoiando, então seja a frente de transformação digital, hoje mais presente nos times com Agile Coach em cada uma dessas tribos, a frente aí de UX, design, enfim, onde a gente tem UX, UI, Research, Writer, enfim, toda a galera de design, a frente de QA, e aí os times de arquitetura, de dados e da parte de infraestrutura. Os 4 grandes pilares, e às vezes a gente vê em alguns materiais, o pessoal falando, pô,
de fato, a gente tem que focar no cliente, a gente tem que olhar dados, mas são pilares que a gente trabalha de fato dentro da XP. Então, quando eu falo de data-driven, a estrutura da empresa tinha lá um time de BI, tinha um time de analytics que ficava com marketing. Então, a estrutura de dados ela era toda espalhada pela organização. A gente reuniu todo esse time numa única tribo, e aí na construção de Data Lake centralizado, e conversando a mesma língua e fomentando a utilização de dados, a criação de dashboards. Então, a gente evoluiu muito, e para hoje, tudo que é feito, então, a gente analisa o antes para priorizar, o depois, se a gente está alcançando aquele resultado. Quando a gente fala de experiência, foi a construção de um chapter mesmo de design. Até então, os designers ficavam alocados fisicamente nos times, mas eles não eram uma equipe como um chapter único. Então, hoje a gente tem essa estrutura, e aí falando de boas práticas, falando de trazer o cliente e de realizar testes, hipóteses, aí um pouquinho mais de conceitual, mas trazendo aí conceitos de design thinking, etc. Isso vem bem forte. Toda a parte de tecnologia em si, então, quando a gente fala de cloud, praticamente tudo que a gente cria hoje é em nuvem, microserviço para tudo, então a gente consegue escalar essa tecnologia cada vez mais robusta. E aí o ecossistema ágil, então, seja com metodologia, seja com esse mindset de foco no cliente, de melhoria contínua, e de colaboração, que a gente fala bastante no dia a dia com os times. Falando aí de evolução, hoje a gente se enxerga aí num ágil escalado, onde a gente tem times trabalhando em agilidade, mas com processos mais organizados. Então, a gente tem aí o nosso planejamento trimestral, onde a gente para toda a liderança das tribos para conseguir organizar o próximo trimestre. Depois, a gente trabalha com todos os times juntos, nas suas tribos, a construção dos seus OKR trimestrais também. E a gente enxerga aí um horizonte de escalar isso para a empresa. Então, hoje a gente suporta pontualmente a área de negócio, então a gente já tem um time de gente de gestão, nosso RH ali trabalhando já no formato de squads, com produtos de RH para a organização. A gente apoia uma área de marketing, apoia outra corretora, mas agora, a partir do ano que vem, a gente começa a entrar de fato numa estrutura, numa vertical para suportar essa escala do ágil dentro da organização. E aí falando cada vez mais de inovação. Então, uma frente nova que começamos agora é de Open Innovation, então buscando startups, buscando business, vendo tudo que faz sentido para o grupo em termos de inovação. E aí isso remete um pouquinho de como é que a gente, inclusive, se identifica. Recentemente, mês passado, nós mudamos aí o grupo XP, que é a holding, para a XP Inc. Então, justamente, numa pegada mais tech e com uma nova identidade que remete ao que a gente está aberto. Então, esse espaço que a gente tem ali do lado da XP é uma janela de oportunidade e ela tangibiliza o quanto a gente está aberto a qualquer negócio que passe a fazer sentido. Então, se a gente enxerga uma oportunidade de parceria, de negócio, de montar alguma coisa, a gente tem total abertura para fazer isso e a gente vem fazendo cada vez mais dentro de toda a organização. Então, por isso que a holding hoje, a gente tem aí mais de 50 business diferentes acontecendo dentro de todo o grupo, seja com uma empresa marca própria, como a gente tem corretoras, como a gente tem o portal Infomoney, Primo Rico, enfim, ou seja, algum business dentro de uma dessas marcas também. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês, um pouquinho do case da XP, era isso. Eu acho que é muito mais interessante nesse processo a gente também ter trocas aqui, então estou aberto a perguntas que vocês queiram fazer em relação aí ao que a gente vem evoluindo dentro da empresa. Vamos aqui. Não precisa cair, calma. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou uma microempreendedora também. Na minha empresa eu tenho um time de colaboradores de 3 pessoas. Na verdade, um fazia curso de mecatrônica comigo e os outros 2 foi da própria faculdade. E eu queria saber de vocês, da XP, como você é representante, o que hoje é mais viável para uma empresa que está se iniciando? É você manter uma sociedade ou você tocar o barco sozinha, no meu caso, e colocar as outras pessoas como realmente só colaboradores, e aí, à medida que você vai crescendo, você delegar as funções e mudanças de cargo.
E o que a sociedade em si implica, né? Se é realmente mais fácil de você trabalhar uma empresa hoje, ou se você manter ela somente no teu nome tem menos riscos. Vamos lá, Fernanda, né? Acho que vou dar a opinião minha, Bruno, em referência à XP, e, enfim, até o que eu tenho de bagagem aí. No sentido de sociedade, quando você tem as pessoas, falando de sociedade entre pessoas, então, por exemplo, na própria XP a gente tem um programa de partnership, onde hoje a gente tem aí mais de 20% do quadro de colaboradores é sócio da empresa. Então, você tem aí o engajamento, você é dono daquela empresa, então você quer aquele resultado junto. Então, você tem aí um engajamento bem grande, um reconhecimento também. Então, inclusive, a área de tecnologia, nessa última rodada que a gente teve de sociedade ali, da mesma forma que hoje 1/4 da empresa é tech, 1/4 dos novos sócios também vieram de tecnologia. E sócio não significa ser gestor, ter uma posição de liderança. A gente tem mais de 100 sócios que não ocupam hoje posição de liderança. Também não tem, por exemplo, critério de idade ou tempo de casa. Então, a gente tem alguns critérios que definem se ele está elegível a participar do processo de sociedade. Mas aí, quando a gente fala de pessoas, a sociedade, nesse sentido, ela é bem interessante. Você traz a responsabilidade junto do negócio e você não é só mais um colaborador que amanhã sai e arruma outro emprego. Pensando no sentido de sociedade entre empresas, a gente vinha muito na linha de construir as coisas dentro de casa. Então, cara, até para a gente, pelo ritmo da empresa, a velocidade, vamos fazer aqui porque a gente consegue fazer. Mas, por outro lado, às vezes não vale a pena. Puxa, eu vou investir, sei lá, quanto tempo eu vou demorar para desenvolver uma solução que talvez tenha uma empresa no mercado que já tem aquilo mais maduro, que tem pessoas que têm mais know-how para fazer aquilo, que a gente pode se plugar e fazer mais sentido para a gente. Então, um exemplo é o livro que a gente tem nossa parte ali de chatbot, e eles tinham já uma solução bem interessante já desenvolvida. Fazia sentido a gente parar e desenvolver tudo aquilo? A gente entrou em contato inicialmente com uma possibilidade de fornecedor, e no fim a gente viu que era um business interessante. Então, por que não entrar junto com eles e eles junto com a gente nesse negócio? Então, a gente passou a fazer parte, a gente teve um aporte ali e a gente entrou junto nessa parceria. Então, acho que depende muito da tua necessidade, do teu tamanho. Não sei se eu consegui te esclarecer nisso, mas, assim, pensando na tua realidade que é pequena, talvez para você conseguir acelerar alguma coisa no teu negócio, você possa buscar parceria com alguém. E aí, para você conseguir ter uma solução mais rápida, mais barata, pronto. E aí, se fizer sentido, por que não juntar isso e virar um grupo maior, unindo os negócios também? Acho que é uma possibilidade. Legal. Imagina. Mais alguma pergunta? Lá em cima? Oi. A XP comprou a Rico, né? Sim. Eu não sei se tiveram outras aquisições, mas a operação da Rico ela é totalmente separada? Ou a XP, quando comprou, puxou a parte de tecnologia toda para o Lab também? E a minha dúvida é, não sei se tiveram outras aquisições, enfim, se esse modelo é comum para vocês. E aí, como é que vocês fazem, se é que vocês fazem, a integração da área de tecnologia de uma empresa que vocês adquirem para dentro do corpo? A gente adquiriu algumas corretoras, a Rico é uma delas, Clear é outra. A gente adquiriu algumas menores, mas que não fazia sentido manter marca comercial. A gente mantém da Rico e da Clear, porque elas atuam em segmentos aí um pouco diferentes do que é o da XP Investimentos. Falando de como é que a gente traz essa fusão, a gente avalia o que existe de sistêmico que é interessante. Então, por exemplo, quando a gente adquiriu a Clear, até então fazia sentido manter toda a parte de tecnologia que existia na própria Clear. Só que como a gente vem crescendo muito rápido, não estava sustentável. Então, a gente desenvolveu aí todo um back todo novo para a Clear, e a gente agora está tombando os clientes para a nova plataforma, e aí a ideia é descontinuar a plataforma antiga da Clear. Da Rico, a gente vem desenvolvendo um novo aplicativo, um novo site também para conseguir tombar, porque a gente viu que a parte de tecnologia precisava ser evoluída.
a gente traz os times todo para baixo do nosso guarda-chuva. Então, se você andar no espaço onde tem os squads, você tem também squads da Clear, Rico, em algumas, inclusive, a squad atua, aí até para ganhar em escala, em soluções para independente das marcas. Então, a gente tem times que trabalham com onboarding. Esse onboarding trabalha para qualquer uma das marcas. Então, a gente já, até para otimizar o desenvolvimento de soluções, a gente aproveita o que a gente consegue entre as diferentes corretoras. Boa noite, meu nome é Luiz Gabriel, eu trabalho na Multiplan, que é a empresa de shopping. Eu me identifiquei um pouco com o que você falou, que a gente, como uma empresa tradicional de real estate, entrando nessa área de inovação digital, de tecnologia, sofre também com bastante atrito de cultura e de atração de talento. E a minha pergunta é um pouco específica em relação a como que é o processo de quando a pessoa entra, vocês contrataram muita gente em pouco tempo. Como que você consegue botar essa pessoa num ritmo legal, o processo de onboarding? Eu imagino que vocês têm um processo de onboarding bem definido, você acabou de falar que sim, mas como que é um pouco esse processo? Como que você consegue pegar um cara que muitas vezes não é um profissional sênior, até porque não tem tanto profissional assim no mercado, como que você bota ele na velocidade do time para produzir tanto quanto a XP precisa que ele produza? Todo mundo quer profissional sênior, né? Assim, o discurso da liderança, pô, a gente quer os pica lá. Cara, esse é recurso escasso, assim, né? Todo mundo quer esse tipo de profissional. Então, de onboarding, inicialmente, a gente vem evoluindo, tá? Então, o onboarding há um ano atrás, que até aquele slide que eu mostrei ali das fotinhas de dress code, ele é um onboarding que durava ali 2 horinhas, passava os principais pontos e cada um para a tua área e vida que segue. Então, a gente vem trabalhando junto com o time de gente de gestão, num onboarding corporativo. Tem esse onboarding, ele dura um dia todo, onde você traz mais conteúdo, coisas sobre a empresa, a gente traz áreas de negócio para falar, para apresentar, então a pessoa já sai mais preparada, sabendo da organização. Especificamente em tecnologia, a gente tem no dia 2 um onboarding de tecnologia, onde aí a gente entra um pouquinho mais desde metodologia, a organização, formato, sistemas que a gente utiliza, enfim. E depois ele tem um padrinho, um buddy. Então, esse padrinho é definido pelo líder da posição que está chegando, da pessoa que está entrando. Esse buddy acompanha um novo colaborador por um período aí de 2 meses para apoiar. Desde, poxa, acesso, onde é que está o projeto, sistemas que eu preciso, onde eu vou almoçar, mas também no desenvolvimento, na aceleração desse colaborador para que ele consiga já ter uma curva mais rápida e até para ele sentir mais ali acolhido e também sabendo muito mais o norte para onde tem que seguir. É claro que é um papel da liderança apoiar, mas sabendo o tamanho das atividades que a gente tem no dia a dia, a gente entende que o Buddy ele apoia bastante. O processo de Buddy hoje ele acontece só em tecnologia, já está rodando aí há uns 6 meses mais ou menos, e a gente tem bons resultados, então até no nível de quem chegou nessa semana está com tudo que precisa, já está se comprometendo com a sprint que está rodando no meio, e a gente vai expandir isso para toda a empresa, inclusive. Mas a gente ainda tem uma pegada muito de pessoas seniors. Então, em paralelo a isso, a gente vem um programa, o Formulab, que é a gente atrair mais pessoas para a gente conseguir acelerar e desenvolver conhecimento técnico dentro da própria empresa. E além de outras ações, como a gente fez, por exemplo, de estagiários, abrimos aí estagiários, inclusive PCD, para mostrar que a gente ainda pode desenvolver pessoas que tenham a primeira impressão, alguma limitação, e a gente mostra que não existe essa limitação. Então, algumas ações que a gente faz para estimular mais pessoas que estão aí no processo de curva de aprendizado para fazer parte do time também. Vamos à última pergunta agora. Boa noite, eu sou o Lucas e trabalho como engenheiro de dados na Gympass. E a Gympass passou por um momento parecido de um time de dezenas de pessoas, crescendo para centenas de pessoas. E eu notei várias semelhanças entre o crescimento da XP e da Gympass. E uma das coisas que eu reparei, quando você mostrou a estrutura de times, era uma estrutura de times de dados, e Analytics, Data Science e engenharia de dados. E uma das principais preocupações que eu tenho como profissional de dados, com o time crescendo tanto, é que começa a aparecer vários microserviços com bases separadas, e para uma pessoa realmente alavancar aqueles dados e tirar uma análise, começa a ficar muito complicado com um ambiente tão complexo. Eu queria saber qual é a estratégia que vocês estão usando para poder tornar a empresa realmente data-driven. A unificação desses times numa tribo já foi um primeiro passo, porque até então eles ficavam em estruturas bem diferentes. Então,
Então, a gente tinha assim, o time de analytics respondia para marketing, por exemplo. A gente tinha um time de BI trabalhando com a parte de planejamento. Aí você tinha um time de engenharia de dados em tecnologia. A gente começou a estruturar um time de data science para dar mais corpo para essa organização e trazer essas estruturas para dentro de tecnologia. E aí esse time todo reunido numa tribo começou a investigar, poxa, vamos falar de dados na XP? Onde é que a gente tem? Então começaram a ver assim, aquilo que normalmente acaba acontecendo, né? As áreas vão criando as suas bases de referência, vão criando, splitando ali os seus dashes, enfim, cada um vai criando quase seu ecossistema de dados, né, departamental. Então, a gente começou a trazer isso para dentro dessa estrutura, para organizar, para evitar que a gente tenha, por exemplo, dados divergentes entre áreas, e aí, com isso, criar dash, criar informação e criar análise em cima desses dados para fornecer para as áreas. Então, em tecnologia, por exemplo, em squads, a gente tem pessoas de analytics participando dentro desses times. Então, seja para falar de tagamento, seja para começar a organizar a forma como você pode extrair informação e utilizar bem essa informação. E a gente começou a fazer isso em tecnologia e começou a fazer também para toda a empresa. Então, a gente tem já dashes padronizados, Power BI, enfim, rodando para conseguir disponibilizar isso. Então, em vez das áreas ficarem criando os seus, elas demandam isso e essas estruturas de dados cada vez mais buscam as áreas de negócio para utilizar essa mesma informação. E aí a gente reduziu bastante o volume de informações que a gente tinha aí, departamental, e está tudo isso centralizado dentro de uma única estrutura.